Olá pessoal, então hoje nós vamos começar a nossa aula de probabilidades. Então, a teoria das probabilidades, né, nada mais é do que o bom senso transformado em cálculo, ou seja, aquilo que é previsto de acontecer, né, e nós vamos ver como isso acontece usando números. Né. Então a probabilidade, a gente vai ver um pouquinho que ela vai dar suporte para a gente fazer alguns estudos de estatística, né, principalmente dos testes de hipóteses, e também em experimentação. Né? Então é uma medida de incerteza dos fenômenos e ela é compreendida entre 0 e 1. Tá? Então não existe probabilidade negativa menor que 0, nem probabilidade maior que 1. Tá? Então quando vocês estiverem fazendo os cálculos, tem que prestar atenção nisso. Tá? Então, por exemplo, às vezes no dia a dia das empresas, né, existem algumas incertezas, né, que é baseada em chances, ou seja, em probabilidades. Né? Então, por exemplo, quais são as chances de que a queda das vendas se os preços aumentarem? Né? Então, se aumentar os preços, qual seria a chance de ter queda nas vendas? Eu desenvolvi um novo método de montagem para aumentar a produtividade. Né? Então, qual que é a probabilidade disso acontecer? Né? Qual que é a probabilidade de um investimento ser lucrativo? Então, no mercado, né, os gerentes, né, as empresas estão sempre trabalhando com incerteza e a probabilidade pode ser útil, né, para solucionar alguns problemas. Então, a probabilidade, pessoal, a gente já falou que é um número não negativo e o evento certeza é 1. Tá? Existem dois tipos de probabilidade. Pode ser a priori, né, que é baseada em alguns modelos matemáticos, nós vamos ver depois isso aqui, né, sem experimentação. E pode ser a posteriori, né, baseada em experimentos, né, ou seja, o valor mais provável. Então nós vamos trabalhar um pouquinho com essa parte de posteriori. Então se a gente olhar num gráfico, né, então a probabilidade próxima de 0 é uma coisa muito improvável do evento ocorrer, né? Próximo de meio pode ocorrer ou não pode ocorrer, né? É tão provável quanto improvável. E próximo de 1 é que é quase certa a ocorrência desse evento. Tá? Então a probabilidade, quanto mais próximo de 1, mais alta é a probabilidade do evento ocorrer. Quando a gente vai estudar probabilidades, uma coisa importante é a gente entender o que é um processo aleatório. Tá? Então é qualquer processo que gere um resultado casual e certo. Então, por exemplo, tem a balança, eu vou pisar na balança. Enquanto não sair meu peso, ele pode ser qualquer valor até que eu meça, né? Que eu pise na balança. Né? Por exemplo, o sexo da criança é masculino ou feminino. Enquanto não nasce o neném, né? Hoje em dia tem o ultrassom, e quando não é feito o ultrassom, o neném não nasce. Você não sabe se é masculino ou feminino, é um resultado ao acaso, né? Tirar uma carta do baralho, a velocidade de um trem e assim por diante. Então é importante a gente entender o processo aleatório. E quais são as características do processo aleatório? Então eu não conheço o resultado a priori, né? Vamos supor, eu vou jogar uma moeda. Então pode ser cara ou coroa. Antes de eu jogar, eu não sei o que pode sair, tá? Não sei qual vai ser o resultado. Mas ele pode ser repetido, ou seja, eu jogo uma moeda uma vez, pode sair cara ou coroa. Depois eu posso repetir, posso jogar de novo a moeda, posso jogar a moeda várias vezes. Tá? E toda vez que eu jogo, eu não sei o que vai sair, se é cara ou coroa, antes que o resultado saia. Né? E se eu jogar a moeda várias vezes, ela tende a ter uma regularidade. Tá? Então isso aqui é uma ideia de probabilidades. Ó, que seria, a gente usa aqui o N, número de casos favoráveis, sobre o número de casos totais. Né? Então, se eu jogar uma moeda lá 10 vezes, pode sair 10 caras. Mas se eu jogar uma moeda 1000 vezes, o que eu espero? Eu espero que metade seja cara e metade coroa, né? Que é 50% cada um. Tá? Então, seria 500, se eu jogar 1000 vezes, seria o meu enão, que é o número de eventos, né? E eu espero que em 500 deles, seria o número de eventos favoráveis, saia um cara. Então, esse 500 por 1000 vai dar 0,5, que é meio. Né? Então, no experimento estatístico, a probabilidade vai determinar esses resultados. Então, mesmo que o experimento seja repetido exatamente da mesma maneira, né, igual eu falei para vocês, jogando a moeda, o resultado pode ser diferente. Né? Não é que vai sair sempre cara ou sempre coroa. Né? Então, são chamados de experimentos aleatórios. E outra coisa que a gente precisa entender é o espaço amostral. Então, o que é o espaço amostral? São todos os possíveis resultados de um processo aleatório. Né?
e um resultado do experimento é um ponto amostral. Então, por exemplo, aqui eu vou jogar um dado, então o meu espaço amostral é de 1 até 6. Então, isso aqui são todos os resultados possíveis de um experimento. Né? Então, vamos supor que são 3. O 3 seria, então, um ponto amostral aqui. Então, esse espaço aqui ele é finito, né? E discreto, porque são números inteiros. Tá? Então, por isso que a gente estudou um pouquinho no início essa parte de classificação dos variáveis. E a gente pode ter um espaço infinito, né? Para um tempo de fidelidade do cliente de uma empresa. Né? O tempo aqui em anos, né? Pode ser 1, 2, 3, vários anos. Né? É lógico que não é infinito porque a pessoa vai morrer ali, né? Mas é uma quantidade muito grande, então eu posso tratar como infinito. Tá? E o evento é um subconjunto do espaço amostral. Né? Então esse aqui é o meu espaço amostral. Vamos supor que eu joguei um dado, né? Esse aqui é um diagrama, a gente chama de diagrama de Venn. Às vezes é bom, quando eu for fazer alguns cálculos, montar esses diagramas, tá? E eu vou ter um evento aqui, o evento A. O que é o evento A? São números menores que 4. 1, 2, 3. Então é um subconjunto desse conjunto aqui, ó. Tá? Evento B, números ímpares, né? 1, 3 e o 5, é um subconjunto. Múltiplos de 7, não tem nenhum número aqui múltiplo de 7, então é 0, vazio, conjunto vazio. E números maiores que 0, todos são maiores que 0, então é 100%, é o próprio espaço amostral aqui, ó, tá? Esse evento D. Né? Então é uma ideia de probabilidade. Então qual que é a probabilidade de sair o evento A? Né? Probabilidade do evento A. Então lembra daquilo que a gente falou daquela formulinha. É número de eventos favoráveis sobre o número de eventos possíveis, tá? Então, qual que é a quantidade de eventos possíveis aqui? Ó? Eu tenho 6 eventos possíveis, né? E desses 6, quantos favoráveis eu tenho? Pode sair, para sair o evento A, pode ser 1, 2 ou 3. Então, é 3 em 6, tá? Então, a probabilidade do evento A seria meio, ou seja, número de casos favoráveis sobre o número de casos totais. Probabilidade de sair o evento B, a mesma coisa, 3 dividido por 6, que dá meio. Probabilidade de ocorrer o evento C, é múltiplo de 7, é 0. Então a probabilidade disso aqui acontecer é 0. E a probabilidade de acontecer números maiores que 1 é 100%, que é 1. Tá? Então veja, a probabilidade vai de 0 até 1, que é o evento perfeito. Né? Então vamos ver algumas operações com probabilidades. Tá? O diagrama de Venn tem 2 eventos, A e B, nós vamos estudar um pouquinho. Ocorre A ou B. Então quando ocorre A ou B? É tudo isso aqui, ó, pode ser A ou B. Tá? É a união. Então a gente vai ver depois nos exercícios, a união a gente faz a soma dos termos lá, tá? Das probabilidades. Ocorrem A e B simultaneamente. Aonde que ocorre isso? Aqui nesse meinho aqui, ó. É na interseção. Então ocorre A e B ao mesmo tempo. Então A interseção com B. E não ocorre o A. Então não ocorre o A. Seria tudo isso aqui, ó, incluindo esse pedacinho aqui, que não seja o A, tá? A gente chama isso aqui de complemento. Então seria tudo isso que está riscadinho aqui, ao menos o A. Então a gente representa aqui por esse tracinho em cima, seria o A complemento. A gente vai usar muito isso aqui para resolver exercícios, tá? Então vamos ver uma situação aqui. Então vamos estudar essas situações aqui, ó. Probabilidade de A união com B, a interseção com B e o A complemento. Tá? Vamos ver primeiro a união. Então tem aqui, vamos supor que eu tenho uma caixa aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos aqui. Tá? Eu vou retirar um, e qual que é a probabilidade desse objeto selecionado ser quadrado ou ser vermelho? Tá? Então, quando eu falo ou, é união. Então, probabilidade quadrada é união com vermelho. A resposta certa aqui é 8 nonos. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Então, seria, quando eu falei que soma, né, união ou soma, então seria a probabilidade quadrada mais vermelho. Qual que é a probabilidade de ocorrer quadrado? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Qual que é a probabilidade de ocorrer vermelho? 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Só que se eu pegar 5 nonos mais 5 nonos, vai dar 10 nonos. Isso aqui vai dar maior que 1, então não pode probabilidade maior que 1. Então tem alguma coisinha errada aqui, né? A resposta é 8 sobre 9. Então o que que acontece? Eu tenho que tirar uma vez a interseção, tá? Eu vou tentar fazer isso aqui, ó. Vamos pegar a canetinha aqui. Vamos escrever, primeiro vamos pegar aqui de preto aqui, ó. Eu vou pegar aqui o meu espaço amostral, né? Vou colocar aqui, ó. Então esse aqui vai ser o quadrado, né? E aqui o vermelho, tá? Então o vermelho, vamos pegar a canetinha vermelha aqui, ó. Então o que que eu tenho vermelho aqui, ó? Eu tenho dois
2 quadrados vermelhos, né? E tem 3 bolinhas vermelhas ali, ó. 1, 2, 3, tá? E aqui seria o quadrado. Então tem 2 quadrados vermelhos e 3 quadrados azuis. Vamos pegar o azul aqui, ó. Então tem mais 1, 2, 3, né? 1, 2, 3 quadrados vermelhos, tá? Isso tudo aqui está dentro do diagrama de Venn, né? Opa, meus coisas aqui. E aqui está sobrando ainda uma bolinha, tem uma bolinha azul aqui que está sobrando. Então se eu somar aqui tem 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os 9 elementos aqui, né? Então o que que acontece aqui, ó? Qual que é a probabilidade de ser quadrado? Ó, quadrado vai ser isso aqui, ó. Esse aqui é o quadrado. Então quantos quadrados eu tenho? Eu tenho 5 sobre 9, né? Que a gente viu, 5 sobre 9. Qual que é a probabilidade de ser vermelho? Ó, isso aqui, o vermelho é esse evento aqui, ó. Então tem 5 sobre 9. Tá vendo que esses quadrados aqui entraram tanto aqui como aqui, ó? Então foi probabilidade de ser quadrado, esses dois entraram. Probabilidade de ser vermelho, esses dois entraram. Então eu tenho que tirar uma vez essa interseção, tá? Que seria isso aqui, ó. Então quando eu tenho a união, então a probabilidade de ser, probabilidade de A é união com B, probabilidade de A mais probabilidade de B, menos uma vez a probabilidade da interseção de A com B, que seria essa interseção aqui, tá? Então foi por isso, então vai ser 5 nonos, que é a probabilidade de ser quadrado, mais 5 nonos, que é a probabilidade de ser vermelho, menos 2 nonos, que é a interseção entre eles, que vai dar 8 nonos, que é a resposta correta aqui, tá certo? Bom, então seria essa aqui a primeira regrinha, tá? Então tem algumas regrinhas que nós vamos usar. Então, tipo, de união é a probabilidade de A mais probabilidade de B, menos probabilidade de A interseção com B. Eventos mutuamente exclusivos. O que é mutuamente exclusivos? É que não tem interseção. Então a interseção é 0. Então a probabilidade de A união com B, quando eles são mutuamente exclusivos, vai ser igual a probabilidade de A mais probabilidade de B. Por quê? Porque a interseção é igual a 0, tá? Então lembre-se disso. Então, mutuamente exclusivo que não tem interseção. Vamos estudar a interseção agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eu vou tirar 2 objetos. Qual a probabilidade dos dois serem vermelhos? Então vai ser vermelho e o segundo vermelho, né? Eu vou multiplicar. Então qual que é a probabilidade aqui? Eu tinha 11 aqui, aí tirei 1, sobraram quantos? Sobraram 10. Então tem 10. Então a minha chance são 11 vezes 10, 110. Vamos supor que eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vermelhos. Eu tirei um vermelho, sobraram quantos? Sobraram 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então 6 vezes 5, 30. Tá? Então eu tenho a minha chance do primeiro ser vermelho e o segundo vermelho vai ser 30 sobre 110. Tá certo? Que seria 6 sobre 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sobre 11. Eu tirei 1, sobraram 5 sobre 11. Né? Então 6 sobre 11 é o que? A probabilidade do primeiro ser vermelho. Quando eu tirei o primeiro vermelho, o que sobrou isso aqui? Ó? É a probabilidade do 2 ser vermelho, sabendo que o primeiro era vermelho. Então aqui eu tenho uma condição, então isso aqui é uma condicional. Eu sabia que o primeiro já era vermelho, então isso vai alterar. Quando eu tenho essa condicional, o meu espaço amostral vai reduzir para essa condição. Tá? Então aqui ele era 11, aí quando eu pus a condicional ele baixou para 10. Tá certo? Então a gente representa assim, ó, probabilidade vermelho, o segundo vermelho, dado que o primeiro era vermelho. Tá certo? Então, probabilidade de A interseção com B, né? Vermelho 1, vermelho 2, vai ser a probabilidade do primeiro ser vermelho, vezes a probabilidade do segundo ser vermelho, sabendo que o primeiro já era vermelho. Então vai ser isso aqui, ó, 30 sobre 110, é que nós já tínhamos mostrado lá anteriormente. Tá? Então a probabilidade condicionada é o fato de ficarmos sabendo que um determinado evento ocorreu, a gente vai modificar a probabilidade de atribuirmos o outro evento. Tá? Então é chamado de probabilidade condicionada. Então na prática a gente fala isso aqui, ó, é a probabilidade de A ocorrer dado que o evento B ocorreu. Tá? Então a gente diz A dado B. Então na prática a gente fala isso, a gente representa por essa barrinha aqui invertida. Né? Então a probabilidade do evento ocorrer, probabilidade de A dado B, vai ser a probabilidade de A interseção com B sobre probabilidade de B. Né? Isso aqui veio dessa formulinha que a gente tinha mostrado aqui. Ó. Probabilidade de A dado B vai ser a probabilidade de A interseção com B, eu passo esse aqui para cá sobre a probabilidade de B. Tá? Aí essa formulinha veio daqui. Ó. E se a probabilidade do A dado B vai ser a interseção sobre a probabilidade do B.
Probabilidade do B dado A vai ser interseção sobre probabilidade do A. Tá? Então o que está aqui embaixo, ele vem aqui para baixo. Aqui. Então é mais uma regrinha. Tá? Então isso aqui é a regra do produto das probabilidades, que é o I, interseção. Tá? E um evento é independente é se a ocorrência de um evento não interfere no outro. Tá? Então lembra que independência de eventos é diferente de mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos é quando não tem interseção. Independentes é quando um não atrapalha o outro. Então, por exemplo, qual que é a probabilidade de ocorrer o A, dado que o B já ocorreu? Se o B não interfere no A, é a própria probabilidade do A, porque ele é independente, então não depende. Tá? Qual que é a probabilidade de ocorrer o B, dado que o A já ocorreu? Mas se o B independe do A, o A pode ter ocorrido ou não, é a própria probabilidade do B. Tá? Então, probabilidade do B dado o A, se os eventos são independentes, não é igual a probabilidade do B, que o A não interfere no B nesse caso aqui. Tá? Então, se eu tiver vários eventos, né, interseção de um, pode ser o primeiro, e o segundo, e o terceiro, então vai ser a probabilidade de A, vezes a probabilidade de B, vezes a probabilidade de C e assim por diante. Tá? Então, essa aqui é a regra do produto das probabilidades. Vamos ver um outro exemplo aqui. Agora aqui, pessoal, é um evento com reposição. Reposição, o que significa? Eu vou tirar uma bolinha, aí ela volta para a urna e ela pode ser tirada novamente. Tá? Então, eu estou fazendo uma reposição. Então, esse aqui é um experimento com reposição. Então, qual que é a probabilidade de escolher dois objetos vermelhos? O primeiro vermelho e o segundo vermelho. No exemplo anterior, era sem reposição. Eu tirava um, por exemplo, aqui tinha 11 e ficavam 10. Agora não, agora eu volto. Né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, vai ser o primeiro vermelho. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 11. Aí essa bolinha volta e continua 6 em 11. Então, a probabilidade de ser o primeiro vermelho e o segundo vermelho também com reposição vai ser 6, 11 vezes 6, 11. Então, ou seja, esse evento aqui, ó, o fato do primeiro ter sido vermelho ou não interferiu nesse evento. Continua a mesma probabilidade. Então, são eventos independentes. Tá? Então, vamos ver um exemplozinho para a gente fazer aqui. Ó. Então, vamos supor que eu vou lançar um dado. Eu tenho esses 6 valores. Né? E eu vou ter dois eventos aqui. Ó. O A são números pares, que pode ser 2, 4 ou 6. E o B maior ou igual a 4. Pode ser 4, 5 e 6. Então, esses dois eventos aqui. Ó. Calcular. Qual que é a probabilidade de ocorrer o A? Então, qual que é a probabilidade de ocorrer o A? Lembra? Número de casos favoráveis sobre o total. Então, vai ser 3 sobre 6. Né? 3 sobre 6 que vai dar meio. Qual que é a probabilidade de ocorrer o B? Mesma coisa, 3 sobre 6 que vai dar meio. E qual que é a probabilidade de A interseção com B? Vai ser igual a 2 sextos. Vamos olhar aqui. A interseção com B. O que é a interseção com B? É o 6, né? E o 4. Ó. Então, tem o 2 em quanto? 2 em 6. Então, a interseção com B vai ser o 6 e o 4 aqui, que é o que está em interseção. Né? Agora, qual que é a probabilidade da face do dado seja maior ou igual a 4, sabendo que ela é par? Então, eu já sei isso aqui. Ó, tá? Então, como eu já sei essa condição aqui, eu já sei isso aqui, ó. Então, lembra que eu falei para vocês, meu espaço vai diminuir, né? Meu espaço amostral. Então, qual que é a probabilidade do B dado A? Porque o A é o evento par e o B é maior ou igual a 4, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Então, o que a gente tem aqui? Opa! Então, vamos ver esse evento aqui, ó, tá? Então, quando eu tenho uma condição, meu espaço ele se reduz para aquela condição. Então, eu sabia que era par. Se eu sabia que era par, só pode ser 2, 4 ou 6. Tá? E agora, para a face superior ser maior ou igual a 4, só pode ser 4 ou 6. Então, qual que é a probabilidade de sair o evento B, né? Dado que o A já ocorreu? Qual a probabilidade de ser maior ou igual a 4, sabendo que ele é par? Então, se eu sabia que ele é par, só podia ser isso aqui. Qual a probabilidade de ser maior ou igual a 4, sabendo que ele é par? Só pode ser 4 ou 6. Então, vai ser 2 em 3, 2 terços. Tá? Se eu usar aquela formulinha que a gente aprendeu aqui há pouco, né, anteriormente, é a probabilidade de A interseção com B sobre a probabilidade de A. O que é A interseção com B? É 1 terço. Né? Então, vai ser aqui, ó,
1/3 dividido por meio vai dar 2/3, tá? Que é o mesmo que deu aqui, ó. Então a gente pode fazer igual a gente raciocinou, ou pode usar a formulinha aqui, tá? E evento complementar, igual a gente falou, é tudo que acontece no espaço amostral menos esse evento, tá? É o evento que ocorre se o A não ocorre, seria o complemento do A. Então vamos estudar isso aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 objetos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquele mesmo conjunto de dados lá, 11 objetos. E pelo menos um pode ser vermelho. Então, ou seja, pode ser o primeiro vermelho e o resto azul. Pode ser o primeiro e o segundo vermelho, ou o primeiro e o terceiro. Pode ser 2 vermelhos, pode ser 3 vermelhos, 4 vermelhos, né? 5 vermelhos. O que não pode? Ser tudo azul. 1, 2, 3, 4, 5 azul. Eu não quero, tem que ser pelo menos um vermelho, tá? Então, se eu calcular essas possibilidades, então o que pode ser? 1 vermelho, 2 vermelhos, 3 vermelhos, 4 vermelhos, 5 vermelhos e 5 azuis. Tá? 2, 4, 5 azuis. Então, são todos os eventos possíveis. Então, se eu somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, e mais os 5 azuis, vai dar 1, porque é o evento total. Tá? Então, eu posso usar essa regrinha aqui. Ó. Então, se eu pegar 1 menos 5 azuis, o que sobra é tudo vermelho. Tá? Então, isso aqui seria a regrinha do complemento, tá certo? Então, só recapitulando, ó, pode sair um vermelho, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e poderia sair aqui, ó, vamos colocar aqui em vermelho aqui, ó, poderia sair isso aqui, ó, 5 azuis, tá? 5 azuis. Se eu somar a probabilidade desse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, isso aqui tudo tem que dar 1. Porque é a probabilidade total. São todos os eventos que podem ocorrer aqui se eu tirando 5, tá? Só que isso aqui eu não quero, ó. Então o que eu faço? Eu faço 1 menos isso, o que sobra é isso aqui, ó, tá? Foi o que eu fiz, ó. Qual que é a probabilidade de ser os 5 azuis? Então, primeiro azul, 1, 2, 3, 4, 5. 5 e 11. Aí tirou 1, ficaram 4 e 11. Tirou mais 1, 3 e 11, e assim por diante. Então, 1 menos isso vai ser 0,9978, tá? Então, o complemento vai ser o complemento de A vai ser 1 menos a probabilidade do A. Então, isso aqui é importante, nós vamos utilizar bastante essa regrinha do complemento, tá? Então, em resumo, a gente tem essas formulinhas. A união, probabilidade de A mais B, menos probabilidade de A interseção com B. Se for mutuamente exclusivo, não tem interseção. Então, vai ser probabilidade de A mais probabilidade de B. A interseção, probabilidade de A vezes probabilidade de B dado A, ou probabilidade de B vezes probabilidade de A dado B, tá? Se eles são independentes, vai ser probabilidade de A vezes probabilidade de B, porque isso aqui, o A não interfere aqui no caso, nem o B interfere aqui, ó, tá? E o complemento, 1 menos probabilidade de A. Então, basicamente, essas fórmulas que nós vamos utilizar nos nossos exercícios, tá? Então, vamos ver o exercício aqui. A venda de um determinado produto, né? Sabe-se que tem a probabilidade que um homem comprar aquele produto é 2/5. E a probabilidade da mulher comprar é 2/3, tá? Então vamos calcular as probabilidades. Então nós temos que considerar levar em conta os dois clientes ao mesmo tempo, um homem e outra mulher, tá? Então a gente vai ver, ambos adquiriram o produto, somente o homem, tá? Então aqui, ó, existe a regrinha do complemento, né? Então se o homem compra é 2/5, a probabilidade dele não comprar é 3/5. A probabilidade da mulher adquirir o produto é 2/3, dela não comprar é 1/3, tá? Então vamos ver aqui, ó, um homem em cima, vou chamar de homem desse jeito, e o não comprar o risquinho em cima, mulher comprar o M e não comprar o complemento, tá? O homem e a mulher comprar, então o interseção, né, homem e a mulher, probabilidade do homem vezes a probabilidade da mulher. Então a gente viu lá que era 2/5 vezes 2/3 dá 4/15. Agora, somente o homem. Então, o homem compra e a mulher não. Então, a mulher não compra. Então, seria isso aqui, ó. A probabilidade do homem é 2/5, né? E da mulher não comprar é o complemento. Isso aqui seria 1/3. Então, vai ser 2/15. Somente a mulher. Então, o homem não e a mulher sim. Se o homem comprar 2/5, dele não comprar é 3/5, né? E da mulher comprar é 2/3, então vai dar 6/15, tá? Nenhum adquira, nem o homem nem a mulher. Então vai ser 3/5 vezes 1/3. Pelo menos um é a união. Pode ser um ou o outro, tá? Então a gente viu lá a probabilidade do homem mais da mulher menos a interseção.
que vai dar isso aqui, ó, pelas fórmulas que a gente tem lá, tá? Ou eu poderia fazer pela regrinha do complemento, né? O que eu tenho? Vou mostrar aqui, isso aqui está mais fácil, ó. Então são todos os eventos possíveis, ó. O homem e a mulher compram, o homem compra e a mulher não, o homem não e a mulher compra e os dois não compram, tá? Então quando eu falo pelo menos um, eu quero isso aqui, ó, porque ou são os dois, ou é o homem ou a mulher, pelo menos um. Aqui não tem nenhum compra, tá? Então se eu somar essas probabilidades todas aqui, ó, que estão somadas, isso aqui vai dar 1, tá? Aí, como esse aqui eu não quero, que é isso aqui, que é 3 sobre 15, se eu fizer 1 menos 3 sobre 15, o que sobra é isso aqui, ó, que é 12 sobre 15 que a gente achou aqui, tá? Então, ao invés de eu fazer esse tanto de conta aqui, eu poderia calcular só essa aqui, ó, de nenhum comprar, e fazer 1 menos isso, o que sobra é pelo menos 1 comprar. Então, vamos ver um exemplozinho aqui, só para fazer um pouquinho de cálculo, né? A probabilidade de A é 0,2, do B é P, e da união com B é 0,6. Então, nós vamos considerar calcular esse P, né? Quanto que vale esse P? Considerando mutuamente exclusivos e independentes. Então, vamos lá. Se eles são mutuamente exclusivos, a interseção é 0. Então, a união com B é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, né? A probabilidade de B que eu quero encontrar, que é o P, é só substituir aqui agora, né? Eu acho a probabilidade de B, que é o 0,4, que é o P. Tá? Só voltar aqui, tá? Que a probabilidade de B é o P. O A é 0,2 e a união com B é 0,6. Então aqui eu transformei tudo em valores que eu tenho. 0,6 e 0,2. Tá? Agora, se eles são independentes, o que a gente tem aqui? Ó? A probabilidade de A interseção com B é A vezes B. Então tem que achar essa interseção. Como é que acha a interseção? A probabilidade de A união com B é a probabilidade de A vezes a probabilidade de B menos isso aqui. Aí aqui é um tratamento algébrico, tá? Interseção, como é independente, é A vezes B, né? Substitui isso aqui por isso aqui e coloco a probabilidade de B em evidência. Então, probabilidade de B, probabilidade de A vezes B dividido aqui, ó, vai ser menos probabilidade de A, tá? Probabilidade de B dividido por isso aqui dá 1. Isso aqui dividido por isso vai dar probabilidade de A, mais probabilidade de A, tá? Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho a união com B, né, que estava aqui. A probabilidade de A eu tenho, então só falta eu achar, só substituir aqui, ó, probabilidade de A, probabilidade de A, probabilidade de A união com B, tá? Então aqui é só um pouquinho de tratamento algébrico, mas só para vocês se familiarizarem com quando é mutuamente exclusivo, que não tem interseção, e quando é independente, que é A vezes B aqui, ó. E vamos ver um outro exemplo aqui, ó. A gente tem mudanças aqui, né, em relação a áreas, né? Então hoje o pessoal está falando muito sobre a floresta, desmatamento, né? Então vamos supor aqui, ó, eu tenho duas épocas, época 1 e época 2, tá? Então a gente vai calcular isso aqui, ó. Qual que é a probabilidade de eu selecionar um ponto aqui? Qual que é a probabilidade de ser floresta na época 1? Vamos primeiro fazer os totais aqui, ó. Então aqui eu tenho o total da época 2 e aqui eu tenho o total da época 1, tá? Então, qual que é a probabilidade de ser floresta na época 1? Então, quantas são florestas na época 1? Aí o total aqui, 450, tá? Então, quantos eram florestas na época 1? 120 sobre o total, tá? Então, qual que é a probabilidade de ser floresta na época 1? É o 120, número de casos favoráveis, sobre o número de casos totais. Qual a probabilidade de ser floresta em ambas as épocas? Então, foi aqui, ó, que é a floresta na época 1, e a floresta na época 2 também, tá? É a interseção. Então vai ser 100 sobre isso aqui, ó, em ambas as épocas. Qual que é a probabilidade de ser capoeira em qualquer época? Pode ser capoeira na primeira ou na segunda. É união, ou, né? Então o que tem aqui, ó? Na primeira, 180. Na segunda, 200. Só que tá vendo, o 150 entrou aqui e entrou aqui, ó. Então tem que tirar uma vez o 150. Então vai ser capoeira na época 1. Capoeira é um tipo de mata meio rasteira, tá? Capoeira na época 2, menos essa interseção aqui. Então isso aqui é a probabilidade. Não ter mudado de classe entre as épocas, ou seja, era floresta na época 1 e 2, capoeira na época 1 e 2 e área agrícola na época 1 e 2. Então vai ser isso aqui, né? Pode ser isso, ou isso, ou isso. Então, ou eu somo, tá? E ser capoeira na época 2, tendo sido área agrícola na época 1. Então aqui, pessoal, eu tenho uma condicional. Eu já sabia que era área agrícola.
Então, se eu já sabia que era agrícola, eu já sabia que o meu espaço amostral já reduz para aqui. Então, isso aqui eu vou cortar, ó. Então, vai ficar área agrícola, que é a minha quantidade, né? Então, eu já sabia. Tendo sido área agrícola na época 1, qual que é a probabilidade de ser capoeira na época 2? É isso aqui, ó. Então, vai ser 50 sobre 150, tá? Então seria a condicional aqui, ó, 50 sobre 150. Porque eu já sabia, ele me deu a informação, então eu posso considerar isso aqui. Isso aqui, se eu já sei que é isso, meu espaço amostral, a minha chance fica maior, que ele reduz para essa condição. Tá? Ser capoeira na época 2, não sendo agrícola, área agrícola na época 1. Então não era área agrícola, então isso aqui eu vou cortar. Então sobrou o quê? Capoeira e floresta. Então o que seria capoeira na época 2? Pode ser isso e isso. Tá? Então seria 0 mais 150 sobre isso aqui. Por quê? Porque eu já sabia que não era área agrícola, então eu corto. Então lembra, toda vez que eu falar dado o que, sabendo o que, meu espaço amostral vai reduzir para isso aí, tá certo? Uma maneira de calcular probabilidades, pessoal, é construindo uma árvore de probabilidades. Às vezes facilita o cálculo, tá? Então, por exemplo, eu vou jogar uma moeda, pode ser cara ou coroa. Vou jogar ela 1, 2, 3 vezes, tá? Então eu joguei a primeira, saiu cara e pode ter saído coroa. Aí depois eu vou jogar de novo, pode sair cara ou pode sair coroa, tá? E vou jogar de novo, então pode sair cara e coroa. E eu vou montando uma árvore, tá? Aqui a probabilidade de sair cara é meio, aqui é meio, aqui também é meio e meio, tá? Então qual a probabilidade de sair cara? É na primeira, na segunda e na terceira. Esse evento aqui, ó, vai ser esse e esse e esse. Então seria 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, tá? Aqui vai dar tudo o mesmo valor, porque a probabilidade é a mesma, tá certo? Então eu posso usar a árvore de probabilidade, às vezes, para calcular algum exercício que fica mais fácil de fazer, tá? Então vocês vão montando uma árvore, né, um diagrama aqui, tá certo? Então esse aqui seria o lançamento da moeda, tá? Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Então uma empresa, ela produz duas máquinas, peças em duas máquinas, máquina 1 e máquina 2. Que elas podem estar com problema, né? E a probabilidade de estar desajustadas é 0,05 para a máquina 1 e 0,10 para a máquina 2. Então, no início do dia de operação, um teste é feito e se a máquina está com problema, ela fica sem trabalhar nesse dia, passando por revisão, tá? Então, todo dia de manhã o técnico vai lá, revisa a máquina. Se ela está com problema, ela fica sem trabalhar. E aí, o que pode acontecer? Pode ser que essa aqui está com problema, mas essa aqui não. Então, essa aqui vai trabalhar e essa aqui não. Pode ser que essa aqui está boa, mas essa aqui deu problema, a 2 deu problema. Então, a 1 trabalha e a 2 não. E o que pode acontecer? A primeira está com problema e a segunda também. Então, são todos os eventos que podem acontecer, né? Você, para cumprir o nível de produção mínimo, pelo menos uma das máquinas deve operar, ou seja, pelo menos um, pode ser a primeira funcionando e a 2 não, ou pode ser a primeira estragada e a 2 funcionando, ou pode ser as duas funcionando. O que não pode ocorrer para cumprir o mínimo da produção? Não pode ocorrer que as duas estejam estragadas, porque pelo menos uma tem que estar funcionando. Então você diria que a empresa corre o risco de não cumprir com suas metas de produção? Então quando que ela não vai cumprir? Quando as duas estiverem quebradas. Então o que eu preciso saber? Preciso saber qual que é a probabilidade das duas estarem estragadas. Aí a probabilidade da empresa não cumprir, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó, utilizando a árvore de probabilidades, tá? A gente viu lá, ó, que a probabilidade da primeira estar quebrada é 0,05. Dela não estar quebrada é o complemento, 0,95, tá? Então aqui eu chamei de com problema e sem, operando e não operando, tá? Então a probabilidade da primeira estar operando é 0,95 e dela não estar operando é 0,05. Aí eu vou na outra máquina, máquina 2. Ela pode estar operando e também pode não estar funcionando, né? Então vamos supor que, ó, chegou de manhã, está funcionando. Aí eu vou na máquina 2, está funcionando também. Ou chegou de manhã, está funcionando e a máquina 2 não. Chegou de manhã, a 1 não está funcionando, mas a máquina 2 está. E chegou de manhã, a 1 não está funcionando e a 2 também não está. Então são todas as possibilidades possíveis que podem ocorrer com a máquina, tá? Então o que não pode ocorrer? Não pode ocorrer isso aqui, ó. As duas estarem com problema, tá? Então qual que é a probabilidade disso aqui ocorrer? A primeira não funcionar, 0,05. E a segunda não funcionar, 0,10. Então 0,05 vezes 0,10, tá certo? Então aqui eu tenho as probabilidades, ó. As duas funcionando, né? A primeira e a segunda é vezes. Uma primeira funcionando e a 2 não.
0,95 vezes 0,10, que é o I. Aqui a primeira não e a segunda sim. E aqui as duas não funcionando. Então a probabilidade das duas não funcionarem é 0,5%, é muito baixo, né? Então, ou seja, então a empresa tem 99,5% de chance de estar funcionando, né? Que pode ser a primeira, as duas funcionando, ou a 1 sim e a 2 não, ou a 1 não e a 2 sim. Então a chance vai ser isso aqui, tá? Então, portanto, essa empresa tem uma alta probabilidade de cumprir com as suas metas. Então, como é que eu calculei isso aqui? É só somar esses eventos aqui, ó. Esse evento mais esse, tá? Então, aqui a gente viu que os eventos são independentes, né? Então, por exemplo, aqui no caso aqui, ó, a probabilidade da máquina 2 estar operando, dado que a 1 também está, continua sendo a probabilidade da máquina 2, ou seja, ela não interfere, então a probabilidade continua sendo 0,9. Deixa eu voltar no diagrama lá. Qual que é a probabilidade da 2 estar operando, dado que a 1 está? É 0,9. Qual que é a probabilidade da 2 estar funcionando, sabendo que a 1 não estava? Continua sendo 0,9. Ou seja, o fato da 1 estar funcionando ou não interfere na 2. Tá? Então esses eventos aqui, ó, são independentes. Tá? Agora os eventos só podem ocorrer ao mesmo tempo. O que pode ocorrer ao mesmo tempo na empresa? As duas funcionando, ou uma funcionando e a outra não, ou a 1 não funcionando e a 2 não, ou as duas não funcionando. Então esses eventos aqui, ó, eles são o quê? Mutuamente exclusivos, tá? Porque eles não podem ocorrer ao mesmo tempo, não pode ocorrer esse e esse ao mesmo tempo. Então só pode ocorrer ou isso, ou isso, ou isso, ou isso ao mesmo tempo. Então são mutuamente exclusivos. E independência é quando um não interfere no outro, tá? Então essa é a diferencinha aí, tá? Então a aula de hoje era isso, até a próxima aula.